A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos juvenis do segundo trimestre da CPAD em 2019. E nessa lição nós vamos analisar sobre a perspectiva da liderança do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos juvenis do segundo trimestre da CPAD em 2019. Essa lição vai demonstrar a liderança do sumo sacerdote e também o exercício da liderança dos sacerdotes. É uma perspectiva de liderança no Antigo Testamento. Lembrando que no Antigo Testamento Deus utilizava esses ministérios. Através da pessoa do seu Espírito Santo, ele capacitava juízes, ele capacitava profetas, ele capacitava reis e também capacitava sacerdotes. E é muito importante a gente analisar isso aqui. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de receber por aqui, tá bom? Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a chegar mais longe, compartilhando a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí o seu comentário. Eu fico muito feliz em te conhecer e saber de onde você está assistindo esse vídeo. Que Deus possa te abençoar poderosamente. É muito importante você ter noção que você é servo da palavra. Apresente para os seus alunos a palavra de Deus, o texto bíblico da lição. Observe que a sua lição tem 3 objetivos específicos aqui na classe dos juvenis. E observe também que a sua lição tem um diferencial. Ela tem 4 pontos. Ao final de cada ponto, tem sempre uma ação do tópico referente ao ponto. Ação do tópico 1, ação do tópico 2, 3 e 4. Essas ações são dinâmicas, que está exclusiva aí na lição dos professores de juvenis. É muito importante você analisar isso. Sabendo disso, nós vamos avançar. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na classe dos juvenis da Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus. Quem é sacerdote? Quando analisamos o Antigo Testamento, nós percebemos à luz das Escrituras que Deus levantava homens para o exercício do seu ministério. Vamos só fazer uma comparação para você compreender bem rápido. Por exemplo, o exercício do ministério do profeta. O profeta exercia uma liderança, o seu papel era levar de Deus uma mensagem para o povo. O sacerdote exercia sua liderança de forma parecida, só que ao invés de levar de Deus, ele leva do povo para Deus. Ele é uma espécie de intermediador no Antigo Testamento, um auxiliador para as pessoas. À luz do Antigo Testamento, você percebe que o sacerdote exerce esse ministério. Por exemplo, quando as pessoas cometiam pecados, quem exercia o ministério do sacrifício? O sacerdote. Quando as pessoas queriam se restaurar com Deus, quem exercia esse ministério de restauração, conduzindo a pessoa ao caminho de Deus? O sacerdote. É muito importante observarmos isso, que esse líder espiritual do Antigo Testamento tem essa visão de capacitar as pessoas ao caminho de Deus. Hoje, quem é sacerdote à luz das Escrituras? Sacerdote à luz das Escrituras são aqueles que são chamados por Cristo. Em Cristo nos tornamos sacerdotes. Ou seja, Cristo é o nosso supremo sumo sacerdote, o nosso líder maior. E nós, como servos de Deus, filhos de Cristo, conduzimos as pessoas a Cristo. Isso é importante entendermos isso para que as pessoas possam ter uma reconciliação e uma aliança perpétua com o Senhor. E à luz das Escrituras, à luz do Antigo Testamento, sumo sacerdote era aquele que era separado de uma linhagem real. Por exemplo, que linhagem é essa? A linhagem de Arão. Ele era da casa de Arão, da tribo de Levi, para ser separado para o sumo sacerdócio. Isso é importante termos essa visão. Hoje, na nova aliança, nós em Cristo somos separados para o sacerdócio, porque o supremo sumo sacerdote é Jesus. Ele nos conduz a Deus, ele restaura a nossa vida dos pecados,
ele nos conduz e nos dá acesso direto à presença de Deus. Finalizando aqui o primeiro ponto, apresente a ação do tópico 1 com seus alunos e avance para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre essa perspectiva, sobre essa função que o sacerdote tem a partir da seguinte argumentação aqui na Escola Bíblica Dominical. A função sacerdotal no judaísmo. É claro que o sacerdote, nas antigas religiões, já exercia esse papel de aliança com os deuses, esse papel de aliança com os seres espirituais. Mas à luz do judaísmo, nós acreditamos que só existe um Deus, um ser supremo, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e o sacerdote tem esse papel de conduzir as pessoas a Deus, a presença de Deus no Antigo Testamento. E a figura do sumo sacerdote, do sacerdote, é oficializada à luz das Escrituras. Leia com seus alunos Êxodo capítulo 28, versículo 1 ao 3. Você vai perceber que há um papel de aliança entre homem e Deus através do sacerdócio. Em Gênesis 14, versículo 18, nós percebemos que existe um sacerdote antes dessa linhagem aí bíblica de Arão, antes da linhagem da tribo de Levi, que é conhecido como Melquisedeque, a qual o próprio Abraão teve esse contato com ele, porque Melquisedeque era o rei e sacerdote de Salém, e ele adorava ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus dos judeus, o nosso Deus. O ofício dos sacerdotes, à luz do Antigo Testamento, foi oficializado por causa do tabernáculo. Quando o tabernáculo foi construído, foi projeto de Deus. É claro que o tabernáculo representa, e nós estamos estudando isso na classe dos adultos, os ofícios da obra de Cristo. Cada símbolo, cada objeto representa o trabalhar de Cristo e um papel que Cristo desempenha na nova aliança. Mas na antiga aliança, precisava de pessoas para exercer esse ministério. Precisava de pessoas para trabalhar no tabernáculo, para conduzir o povo à presença de Deus. Essas pessoas deveriam ser exclusivamente da tribo de Levi, a qual Deus estabelece um pacto escolhendo essa tribo para ser o seu povo entre o seu povo. É interessante que, além de ser da tribo de Levi, Deus separa dentro dessa tribo uma tribo específica, um povo específico, filhos de Arão, irmão de Moisés, para exercer o ministério do supremo e sumo sacerdócio no Antigo Testamento, símbolos de Cristo na nova aliança. E o sacerdote do Antigo Testamento, ele conduzia o povo a ter uma aliança com Deus. Por exemplo, era a responsabilidade do sacerdote observar se as pessoas estavam também puras com o Senhor. Quando a pessoa se tornava impura por causa da lepra, por causa de fluxo de sangue, de doenças pessoais, essas pessoas iam e procuravam um sacerdote. Esse sacerdote analisava ao ponto de decretar ali a quarentena ou até mesmo de orientar essa pessoa como proceder diante da presença de Deus. O sacerdote também estava responsável pela celebração religiosa, pelos ritos dentro do tabernáculo e mais tarde, futuramente, dentro do templo. O sacerdote, ele exerce esse papel de conduzir o povo a Deus. Isso é um exercício da liderança. É importante entendermos esse aspecto, apresentando a palavra de Deus para os nossos alunos e compreendendo que o sacerdote hoje também simboliza os nossos irmãos em Cristo. Nós somos levitas do Senhor, sacerdotes. Aquele irmão que exerce o ministério na igreja, ele também exerce o sacerdócio. O pastor, o líder, ele te ajuda a ser conduzido para a presença de Deus. Isso é fundamental, é uma perspectiva que a gente precisa ensinar para os nossos alunos em sala de aula. Esse sacerdote te conduz ao supremo sumo sacerdote, que é Jesus de Nazaré na nova aliança. Finalizando aqui o ponto de número 2, vá e avance apresentando aí a ação do tópico 2 e vá para o terceiro e último. E vá para o terceiro ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui dentro dessa perspectiva de liderança do sacerdote do Antigo Testamento. Pré-requisitos para ser um sacerdote, para exercer esse ministério. Na Antiga Aliança existiam requisitos, por exemplo, Êxodo 28:1 diz que eles tinham que ser da linhagem específica da tribo de Levi. E é interessante que você percebe à luz de Levítico, diante dos ritos,
que eles, por exemplo, tinham que ter o cuidado com a sua saúde pessoal, com a sua higiene pessoal, deveriam ter o cuidado até mesmo com a sua barba, eles não poderiam raspar o canto da sua barba, eles deveriam, por exemplo, todas as vezes que fossem celebrar o Senhor, estar com roupas limpas, puros diante do Senhor. Eram requisitos. Não poderia ter nenhum defeito físico. Se ele tivesse, por exemplo, uma orelha torta, ele não poderia ser um sacerdote. Um dedo quebrado, não poderia ser um sacerdote. É muito interessante isso à luz do Antigo Testamento. Sem defeito, homens perfeitos. Na Nova Aliança, nós nos tornamos sacerdotes por causa de Cristo. Por quê? Nós éramos imperfeitos, com defeitos. Nós não tínhamos condições. Éramos impuros. Mas com o sangue de Jesus na nova aliança, nos tornamos sacerdotes. Cristo nos torna perfeito para esse exercício. Nos aproxima de Deus para esse ministério. Explicando isso para os seus alunos, apresente a ação do tópico 3 e avance com eles para o quarto e último ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na EBD, em nome de Jesus. O sacerdócio eterno de Cristo. Leia o texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 23 a seguir. Você vai perceber que Cristo é o nosso supremo sumo sacerdote. O seu sacerdócio é eterno. Agora um detalhe, Cristo não é da linhagem de Levi, ele é da tribo de Judá. Cristo, ele exerce esse supremo sumo sacerdote a partir do ofício da linhagem de Melquisedeque, que nós citamos aqui para você, baseado no texto de Gênesis. Quando o próprio Abraão vai até Melquisedeque, e Abraão é pai de Levi. Cristo vem dessa linhagem de Melquisedeque e exerce esse ministério sacerdotal. Ele é nosso supremo sumo sacerdote à luz de Hebreus. Ele nos conduz à presença de Deus. Ele nos conduz ao serviço do Deus Todo-Poderoso. Éramos imperfeitos, pecadores, e Cristo nos aproxima. Isso é o exercício da liderança. É claro que esse exercício de Cristo também deve ser repetido por mim e por você, copiado por mim e por você. Nós precisamos levar as pessoas a Cristo, conduzir as pessoas à restauração. Era o papel do sacerdote. Era o papel do pastor da igreja, é o papel do líder espiritual. E é claro que, entendendo isso, apresente a ação do tópico 4. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você nessa aula de Escola Bíblica Dominical. Te aguardo aqui na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, um beijo no teu coração e até mais, em nome de Jesus.